O que um estudo britânico publicado pela revista científica Molecular Psychiatry, publicado na última quarta-feira, dia 20 de julho de 2022. O que esse estudo concluiu é que não há evidências convincentes de que a depressão esteja associada a baixas concentrações de serotonina. Ou seja, não há prova de que a depressão, que é real, seja uma coisa que tenha como causa primária e única um aspecto apenas físico. Ou seja, a depressão existe, ela é real e atinge muitas pessoas. A questão é que isso não tem uma causa física, pelo menos não apenas uma única causa física. Segura aí, pois este com certeza é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui neste. Curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Eu já falei várias vezes no meu Instagram sobre o absurdo de dizer que a tristeza profunda, que hoje a gente chama de depressão, seja uma questão meramente física. E várias vezes ao falar sobre isso, quase me mataram. Porque, é óbvio, nós, os homens modernos, não aprenderam a lidar e pensar de maneira lógica. Se todo mundo diz que a grama é rosa, logo a grama tem que ser rosa. Mas, então, vamos ao que os cientistas estão dizendo agora. O coautor desse estudo, Mark Horowitz, disse o seguinte: um aspecto interessante nos estudos que examinamos foi o quão forte um efeito de eventos adversos da vida teve na depressão, sugerindo que o humor deprimido, depressão, é uma resposta à vida das pessoas e não pode ser resumido a uma simples equação química. Você prestou atenção aqui no que ele disse? O humor deprimido é uma resposta à vida das pessoas e não pode ser resumido a uma simples equação química. A tristeza profunda não pode ser resumida a simplesmente uma questão física, a um desequilíbrio químico. Tristeza profunda tem muito mais a ver com a maneira que respondemos às circunstâncias que se apresentam à nossa frente do que com uma questão meramente física. É isso que esse cientista está dizendo. Pois hoje, muitos vão dizer que se você está triste, o único motivo é que há um desequilíbrio químico, é que há uma doença, algum problema no seu corpo. Ou seja, você está doente. E qual é o problema disso? É que, se eu estou doente, eu preciso de remédio. Veja o que a pesquisadora-chefe disse sobre a pesquisa. O nome dela é Joanna Moncrief. Ela disse o seguinte: a popularidade da teoria do desequilíbrio químico... Note aqui, vamos lá, já vamos por partes. Teoria do desequilíbrio químico, né? Seria isso, falta de serotonina. Começou primeiro com falta de noradrenalina. Então, a teoria é teoria, mas é vendido como prova inerrante, infalível. Mas vamos lá. A popularidade da teoria do desequilíbrio químico da depressão coincidiu com um enorme aumento no uso de antidepressivos. Tá vendo? A teoria de que a tristeza tem a ver com desequilíbrio químico coincidiu com um aumento enorme do uso de antidepressivos. Ela continuou: muitas pessoas tomam antidepressivos porque foram levadas a acreditar que sua depressão tem uma causa bioquímica. Mas esta nova pesquisa sugere que essa crença não é baseada em evidências. Agora, você acredita? É um cientista que está dizendo. E agora veja esse trecho da matéria que publicou aí sobre esse estudo. Conforme o estudo, a teoria serotoninérgica foi sugerida pela primeira vez na década de 60 e amplamente divulgada na década de 90, junto ao advento dos medicamentos inibidores seletivos de recaptação de serotonina, o ISRS, ou seja, os antidepressivos. Vamos dar ênfase aqui no último trecho. A teoria de que a falta de serotonina fosse a causa da tristeza foi divulgada juntamente com o advento do surgimento dos antidepressivos. Que coincidência! Se eu sou uma empresa que vende antidepressivo, eu tenho muito interesse em classificar todo tipo de tristeza como doença, é ou não é? Mas é claro que cientistas e empresários eles são incorruptíveis, não? É claro que ninguém vai mentir por dinheiro. O ser humano nunca fez isso, né? Lembra do açúcar? Não? Então eu refresco a sua memória. Com esta matéria aqui, ó, indústria do açúcar pagou para minimizar risco do açúcar para a saúde. Ou seja, empresários corromperam cientistas. Sim, os cientistas, né? Aqueles seres que você acredita que são angelicais, ainda mais de branco, né, gente? Branco representa pureza, né? Empresários subornaram cientistas para mentir. Eles mentiram! Médicos, cientistas mentem! Revelação, hein? Grande revelação para você. Na nossa era é uma grande revelação. Os cientistas então diziam: açúcar não faz mal. Estudos provam. Porque assim, quando você fala essa palavrinha aqui, ó, estudos provam, a ciência diz, ai meu amigo, aí a mágica acontece.
Aí você pode até passar a acreditar que um primata, uma tia chita, é seu parente. Funciona assim. Na nossa era, em que a ciência foi alçada à posição de irrefutável, inerrante, lembra que não existe isso, né, de a ciência, tá? Existem cientistas que fazem ciência. E cientistas são homens que são corrompidos e são limitados. E que, mesmo bem intencionados, muitas vezes interpretam os fatos de maneira incorreta. Não, porque ciência lida com fatos. Não, não, não. Cientistas lidam com fatos. E cientistas podem distorcer esses fatos e podem também, mesmo bem intencionados, interpretar de maneira incorreta esses fatos, assim como ao longo da história eles têm feito. No livro Evasivas Admiráveis, o médico Theodore Dalrymple disse o seguinte, que o conceito de desequilíbrio químico no cérebro, como origem do mau pensamento, foi aceito mesmo assim de maneira mais firme lá no final do século XX. E a depressão surgiria da insuficiência de algum neurotransmissor. Começou assim, né? Com a ideia de que faltava noradrenalina, como disse o psiquiatra Joseph Jacob. Ele que surge com essa ideia de que a depressão era causada por conta de um desequilíbrio químico, por conta da deficiência de noradrenalina. Obviamente não houve comprovação disso, claro que não. Mas duas coisas foram responsáveis para tornar a teoria do desequilíbrio químico tão difundida, a ponto de, como disse Theodore Dalrymple, parecer evidente para metade da população. Quais foram esses dois elementos que tornaram essa teoria da tristeza como algo, como um desequilíbrio químico? A origem da tristeza é simplesmente uma questão física, mecânica. A origem da tristeza, a causa única da tristeza, é simplesmente uma questão física, um desequilíbrio químico. Quais foram esses dois fatores que levaram essa crença, essa teoria, a se tornar um fato irrefutável para metade da população, diria Theodore Dalrymple? Eu acho que não é só metade da população não, viu? Eu acho que é quase toda. Os dois motivos, ele explica. Primeiro, um afrouxamento do diagnóstico de depressão para abranger todas as formas de infelicidade humana. Todo tipo de tristeza é depressão. Ele, inclusive, cita, no livro Evasivas Admiráveis, que no manual, o DSM, né, o Manual de Estatísticas e Diagnósticos da Psiquiatria Americana, que é a Bíblia dos psicólogos, que lá se diz o seguinte, depois de 2 semanas, se você perde um parente e continua triste, depois de 2 semanas, você está doente. Só para você ter uma noção, né? Hamlet fica muito chateado, que ele desconfia muito de sua mãe, porque a sua mãe perdeu o pai há tão pouco tempo, 1 mês mais ou menos, e já está feliz. Na Bíblia, o povo de Deus chora a morte de Moisés por semanas, mas de acordo com eles, passou de 2 semanas triste porque perdeu um parente, um filho, já está depressivo, já é doença. Um psiquiatra chamado Peter Kramer escreveu um livro chamado Ouvindo o Prozac. O Prozac é um antidepressivo. Ele alegava que este antidepressivo era eficaz, tinha menos efeitos colaterais e mais, alegava que o remédio poderia redesenhar a nossa personalidade. Que coisa! Sairiam então a disciplina e o autocontrole e entrariam os comprimidos. Essa ideia, né? Reducionista de tudo se resume a uma questão física apenas. Excesso ou escassez de substâncias químicas no cérebro, tudo seria culpa do nosso cérebro. Dalrymple diz que as reivindicações acerca desses remédios não eram apenas falsas, mas ele diz que eram mentiras deliberadas. E ele explica. Ele diz o seguinte, as empresas que produziam os remédios antidepressivos, eles patrocinavam os testes. Se fosse ruim, então esses testes não eram publicados. E aí ele continua. Assim, em teoria, provava-se que qualquer coisa poderia curar qualquer doença, contanto que alguns testes fossem feitos, pois 1 ou 2 gerariam resultados positivos por puro acaso. Ele continua. Pouco importava que mal funcionassem. As vendas eram fenomenais. A quantidade de transtornos para os quais os antidepressivos eram prescritos foi gradualmente aumentando até parecer que toda a miséria humana podia ser tratada como erros do metabolismo cerebral da serotonina. Infeliz? Come em excesso? Tímido nas festas? Prozac, conclui Theodore, o médico, Theodore Dalrymple. Agora, veja o título desta entrevista. Transformamos problemas cotidianos em transtornos mentais. Sabe quem disse isso? Allen Francis. Ele dirigiu durante anos o Manual Diagnóstico e Estatístico, o DSM, o documento que define e descreve as diferentes doenças mentais, a Bíblia dos psicólogos. Essa aqui nem é a definição minha não, tá? A Bíblia dos psicólogos. E muitos aí é que dizem. Veja o que ele disse. Mas o DSM-4, porque há vários, né? Agora acho que já estamos no DSM-5. Porque vai avançando o conhecimento e eles então vão catalogando novas e novas doenças. Então, o DSM-4
acabou sendo um dique frágil demais para frear o impulso agressivo e diabolicamente ardiloso das empresas farmacêuticas no sentido de introduzir novas entidades patológicas. E ele continua: criamos um sistema de diagnóstico que transforma problemas cotidianos e normais da vida em transtornos mentais. E aí, durante a entrevista, o entrevistador pergunta: e tudo isso com a colaboração da indústria farmacêutica? E ele responde: é óbvio. Graças àqueles que lhes permitiram fazer publicidade de seus produtos, os laboratórios estão enganando o público, fazendo acreditar que os problemas se resolvem com comprimidos. Isso aqui é o dado de um doutor que trabalhou no manual DSM, que é a Bíblia dos psicólogos. E ele está dizendo isso. Você sabe a quantidade de gente que tem sido mantida refém através do canto da sereia de que tudo é doença? E a gente não está negando aqui que haja, em alguns casos, realmente questões físicas. Mas a ideia de que tudo é doença hoje tem enganado muita gente gosta disso. Como assim, pastor? Como assim as pessoas gostam de ouvir que estão doentes? Sim, eu explico. Imagine que você é preguiçoso e você não sabe lidar com o seu filho. Por isso seu filho é rebelde, mimizento. E você não está dando conta de melhorar isso. Não seria uma maravilha para você que ele fosse diagnosticado como doente? Seria, pois se ele é doente, você não tem responsabilidade. Você não precisa melhorar como ser humano, tentar ver onde seu filho está errando. Não, tá com remedinho e pronto. É muito mais barato. E hoje há esse canto da sereia. Por exemplo, tem uma síndrome chamada TOD, transtorno opositivo desafiador. Não é que os seus filhos sejam rebeldes e você não sabe lidar com isso. É que ele tem uma síndrome. Ele não pode ouvir não, essa é a ideia. Se o seu filho não pode ouvir não é porque ele tem uma síndrome, não é porque ele é pecador, como diz a Bíblia, é síndrome. Ou então pense na depressão exclusivamente como uma questão física, tendo como causa da tristeza apenas um aspecto físico. Aí você recorre ao médico, obviamente, mas se é uma questão moral, espiritual, você precisa de fé, força de vontade, sabedoria. Sim, porque muitas tristezas que nós temos têm a ver com falta de sabedoria, porque não sabemos lidar com a vida. Mas e como se adquire sabedoria? Nossa, demora muito. É muito mais rápido um remédio. É muito mais rápido, muito mais fácil. Então, é por isso que eu vou dar um curso sobre este tema. O que a Bíblia fala sobre depressão? Como os homens de Deus lidaram com ela? Porque a Bíblia fala sim sobre depressão. No Salmo 31, Davi descreve todos os sintomas do que nós chamamos hoje de depressão. Ele está triste há anos, até o seu corpo está sendo afetado por isso. Nesse curso, eu vou responder a pergunta: qual a relação entre o nosso físico e a tristeza? Entre o nosso físico e o nosso comportamento? Tudo é culpa do cérebro? A desobediência é uma questão física? A tristeza é apenas uma questão física? Se o meu filho é especial, ele tem que ser desobediente? Como lidar com um filho especial? Se você enfrenta algum desses dilemas, o meu curso vai ser para você. Se você é pastor e precisa aconselhar pessoas assim, o meu curso é para você. Se você é pai, mãe, tio, tia, se você tem um parente ou alguém que lida com depressão, autismo, enfim, com esses aspectos físicos e ao mesmo tempo comportamentais, o meu curso vai te ajudar. Então fique ligado porque logo logo eu estou pensando em chamar assim o nome do curso. A culpa é do cérebro. Então fique ligado e eu tenho certeza que este curso vai te ajudar e muito. Tanto você a lidar com seus dilemas, tanto para você que pode ajudar parentes que estão enfrentando algum desses desafios. Deus abençoe, até o próximo vídeo.